Reuniversidade X, aula 19, 3 pontos essenciais. Primeiro, aqui temos o significado do conceito de filosofias vãs. Existe uma matéria chamada semântica, que é a mais simples da interpretação de texto para entender o que o autor pretende externar. É simples, basta estudar a sua linguagem. Quando chegam a uma determinada cidade, Paulo e Barnabé são recebidos pelos pagãos com adoração, com touros e coroas de flores, porque os sacerdotes queriam oferecer sacrifícios para eles. Paulo então elucida: parem com essas filosofias vãs. Ele então explica que ele e Barnabé são homens assim como eles, porque o Criador que lhes apresenta é quem realmente fez a terra e tudo que nela há. Portanto, filosofias vãs são sacrifícios, rituais, adorações inúteis e liturgias. Destaque número 2. Hipocritamente, alguns religiosos passaram a utilizar o nome de Jesus para realizar a expulsão de demônios, porque viam que funcionava. Eles diziam: saiam em nome de Jesus, como Paulo ensina. E eles conseguiam, de fato. No entanto, em uma das vezes, um demônio disse ao sacerdote religioso: Paulo e Jesus eu conheço, mas você, quem é? Aqui evidenciamos mais uma vez que as manifestações demoníacas sempre falam a verdade. Na Bíblia toda temos registros de demônios dizendo frases acerca de Jesus, como por exemplo: está vindo aí o Filho do Deus vivo, lá vem o caminho da salvação, esse homem é da verdade. Portanto, não se pode confundir de forma alguma o termo diabo da Bíblia, que é o ego, o mal e a divisão. O ego humano é a mentira e não está relacionado às manifestações demoníacas que são os espíritos híbridos de Gênesis 6. Destaque número 3. Em Atos 20, nós temos um grande ensino de Paulo a exortar o seguinte: que os professores aqui presentes não façam como os líderes do sistema, cobiçando o dinheiro dos fiéis, pois vocês sabem que eu sempre vos ensinei gratuitamente. Então, quem são os falsos profetas? Podem ser de 2 tipos. O primeiro é aquele que põe regras, leis, dogmas, dificultando novos alunos de chegarem à verdade. E o segundo é aquele que usa da fé para obter ouro e prata, ou seja, cobiçando dinheiro dos alunos. Paulo falou: os templos pagãos de Roma e da Grécia praticam relações sexuais e orgias nos cultos a divindades que são apenas humanas. E afirmou ainda: trocaram a verdade do Deus invisível pela mentira das divindades carnais. Entenda que carnal aqui não é sexo natural, mas nos templos com as sacerdotisas. Faziam orgias sob argumentos de culto aos deuses, e a referência aqui é sexo por sexo, banalizado, e não sexo antes do casamento, como já estudamos. Quando vamos aos profetas, como Ezequiel, temos a definição de sodomia. Eram cheios de ego e nunca ajudavam os que precisavam. Portanto, desde sempre esteve claro o que é sodomia. Tanto que lá no Apocalipse nós temos quem é a Sodoma espiritual: Jerusalém. Mas agora veja que Paulo trará contraposição. Para empatar, equilibrar, ele se dirige a seguir aos liberais, dizendo: e aquele que tem Bíblia será julgado pela Bíblia que diz obedecer. Afinal, a consciência de todos grita quando acerta e também quando erra. E Paulo prosseguiu: se vocês conseguissem obedecer toda a Bíblia, seriam salvos, mas se não seguem tudo que está escrito, então já se tornaram culpados pela própria Bíblia. Mas aquele que nunca a conheceu ou foi à igreja pode ser mais obediente a ela do que vocês, pois são pessoas íntegras e honestas. E ele terminou dizendo: aprendam, vocês devem obedecer a verdade pelo Espírito, com a Bíblia que não vemos, e não obedecer por meio de Bíblias de papel. Veja que Romanos 1 é escrita aos liberais e Romanos 2 aos conservadores, mas em nenhum momento Paulo diz: vocês, pagãos, devem obedecer a Bíblia dos judeus. Mas aos conservadores ele diz: vocês, judeus, precisam conhecer a Bíblia dos pagãos, que não é física, mas consciencial. Portalx.tv.br e pelo app X, você pode baixar as músicas X para ouvir em seu carro, celular, onde você quiser. Baixe livros, estudos, transcrições dos programas, material de divulgação e muito mais. Acesse já x.tv.br. 1.200
360 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir.